nos grupos funcionais que vocês tenham que conhecer, há 5 grupos funcionais, que é dos aldeídos, das cetonas, dos ácidos carboxílicos, dos álcoois e das aminas. Os ácidos têm o grupo característico, que é o grupo carboxilo dos ácidos carboxílicos. Ora, o grupo carboxilo é aquele em que nós temos a ligação C-O, depois tem o OH. Na prática, sempre que nós temos esta representação assim em esqueleto, isto é uma forma simplificada de representar compostos de carbono, sendo que em cada vértice nós temos um átomo de carbono que está ligado a tantos os hidrogénios quanto os necessários para preencher a valência do carbono. Ora, nós sabemos que cada átomo de carbono faz 4 ligações. Por causa da notação de Lewis, nós sabemos que o carbono tem 4 eletrões de valência e faz 4 ligações. Por exemplo, aqui, neste ponto, eu teria um carbono que está ligado a 2 carbonos e, portanto, ele havia de ter mais 2 hidrogénios, apesar de não estarem cá representados. Por outro lado, sei, por exemplo, aqui neste ponto, eu teria um carbono que já tem 1, 2, 3, 4 ligações, portanto, não terá nenhum hidrogénio e assim sucessivamente. De qualquer forma, depois temos esta molécula em que nós conseguimos identificar claramente aqui o grupo C-O-OH, temos aqui a C-O-OH e aqui a C-O-OH. Portanto, temos 3 vezes o grupo carboxilo. Este grupo que aqui está é o grupo OH característico dos álcoois, portanto é o grupo hidroxilo. Na outra molécula, nós temos aqui a C-O-OH, temos aqui a C-O com OH, nas moléculas existem, respectivamente. Então, na primeira temos 3 vezes o grupo carboxilo, na segunda temos 2 vezes o grupo carboxilo. 3 e 2 grupos funcionais carboxilo. Portanto, a opção correta seria a opção D. Tem, primeiro, a densidade da solução, temos a percentagem em massa de soluto e temos o volume de solução. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser calcular a massa de toda a solução. A massa da solução é igual à massa volúmica vezes o volume. Portanto, a massa volúmica é 1,03 grama por centímetro cúbico vezes 75 centímetro cúbico. Grama. Ora, só que desta massa que cá está, só 4,71% é que é de soluto. Portanto, a massa de soluto é igual a 4,71% de 77,25 grama. E agora vou calcular a quantidade de soluto. Vou dividir a massa pela massa molar. Objetivamente, ninguém tem que conhecer fórmulas químicas de memória e muito menos massas molares. Na pior das hipóteses, a partir da fórmula química, vamos à tabela periódica, somamos as atómicas relativas para calcular molar. Mas na maior parte dos exercícios de exames nacionais, simplificam-nos porque nos dão as massas molares, sobretudo das moléculas-alvo de cada exercício. Eu vou lá acima ver e quase certeza que temos lá o ácido cítrico. Lá está, ok? 192,14. E, portanto, 3,64 a dividir por 192,14. E temos a quantidade. O rendimento da reação é a relação entre a quantidade obtida e a quantidade esperada. A quantidade esperada era a que seria obtida se a reação fosse completa e se todo o reagente, nomeadamente o limitante, se convertesse em produto de reação. Pronto, é isso que nós vamos fazer. Vamos ter que calcular a quantidade de cada um deles. Portanto, nós sabemos que a quantidade que nós temos aqui deste será igual à concentração vezes o volume. Portanto, a concentração é de 0,50, o volume é de 80 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, isto aqui dará 40 expoente menos 3, dá 0,04 mol. Portanto, a quantidade de ácido que nós temos será igual a 0,5, que é a concentração, vezes o 30 vezes 10 elevado a menos 3, portanto há 15 expoente menos 3, que é 1,5 expoente menos 2 mol. Ora, o reagente limitante não é o que está na menor quantidade, mas é o que está na menor proporção estequiométrica. Aqui no hidrogênio carbonato nós temos 0,04, aqui temos o 0,015. 0,04 sobre 3 é obviamente inferior a 0,015 sobre 3. Portanto, significa que este aqui passa a ser o reagente limitante. Logo a proporção estequiométrica faz-se a partir do limitante. E fazemos, se 3 mol de hidrogênio carbonato de sódio me permite esperar 3 mol de dióxido de carbono, então 0,04 mol de hidrogênio carbonato de sódio permite-nos esperar obter X, que também dá um total de 0,04 mol de dióxido de carbono. Nós sabemos
que a quantidade que obtivemos é de 0,036 mol de dióxido de carbono e daqui calculamos o rendimento. Portanto, o rendimento passará a ser igual a 0,036 sobre 0,04 vezes 100, isto dá 90%. Ora, 90% será a opção B. Quando nós temos ácidos com diferentes constantes de acidez, o ácido que tem maior constante é aquele que se ioniza mais extensamente. Logo, se os dois ácidos apresentarem a mesma concentração inicial, o que tem a maior valor da constante de acidez é o ácido que origina uma maior concentração de H3O+. Para ácidos com a mesma concentração inicial, o que apresenta maior Ka origina uma solução com maior concentração do íon H3O+. No entanto, esta pergunta fala-me sobre a concentração do OH-. Onde é que o OH- entra aqui? Nós sabemos que em solução aquosa, além da reação de ionização do ácido, também temos a reação de autoionização da água, em que o H3O+ e o OH- concorrem entre si. E então, como nós sabemos que a temperatura é a mesma, ou seja, para a mesma temperatura, o valor de Kw apresenta o mesmo valor. Como o Kw é igual à concentração de H3O+ vezes a concentração do OH-, então, para a maior concentração do H3O+, corresponde a menor concentração do OH-. Ok? Então nós já concluímos que se os dois ácidos têm a mesma concentração, o que tem a maior constante será aquele que vai apresentar a maior concentração de H3O+, onde é maior o H3O+, é menor o OH-, por causa do Kw ser o mesmo, porque diz aqui que é a mesma temperatura. Ok? Logo, vamos concluir. Logo, como a concentração do íon H3O+ é maior na solução de H3PO4, do OH- será maior na solução do ácido cítrico. A segunda ionização é quando a partícula que se formou da primeira ionização, ela própria vai ser um íon H+. Portanto, a partícula esta que cá está, então nós fazemos o H2PO4- em solução aquosa, ao reagir com água, apesar deste não ser fundamental para este exercício, eu gostaria que vocês soubessem que quando nós temos ácidos polipróticos, a segunda espécie é mais fraca do que a primeira e a terceira vai ser mais fraca que a segunda e assim sucessivamente. O Ka vai sempre caindo. E a explicação é simples. É que se vocês repararem agora a segunda espécie já é um íon negativo, certo? Então um íon negativo libertar um íon H+, falo com menos facilidade do que a molécula H3PO4 que era neutra. Okay? E quando este íon vai libertar o íon H+, vai formar o HPO4 2- e ainda o íon H3O+. Portanto, a resposta seriam estas duas espécies, o HPO4 2- e o H3O+. Na figura apresenta-se o gráfico da componente escalar da velocidade em um paraquedista, sistema paraquedista com paraquedas em função do tempo, nos primeiros 60 segundos do seu movimento de descida na vertical. Portanto, temos aqui imensas informações. Temos um paraquedista que se move verticalmente. Nós sabemos que, na verdade, o movimento do paraquedista não é verdadeiramente vertical. Isto é para simplificar a coisa. E depois, o gráfico que cá está é o gráfico da componente escalada da velocidade. Ora, a componente escalada da velocidade não é o módulo, é o valor da velocidade. Então significa que, quando o paraquedista se move na vertical, o valor da sua velocidade está a aumentar e apresenta um valor positivo. Isto dá-me alguma pista? Alguma informação relevante? Com certeza. Diz-me que o referencial é positivo para baixo. Ok? Atenção que o que está aqui não é o módulo da velocidade.
é o valor da velocidade. E se o valor da velocidade é positivo, então o valor da velocidade sendo positivo indica-me que o referencial é positivo no sentido descendente, que é o sentido de movimento. Isto é importante. Okay? Agora diz-me, qual dos vossos gráficos seguintes pode representar a componente escalar da posição do paraquedista em relação ao referencial ao y, cá está, em função do tempo. Ora, se a velocidade apresenta valores, não é módulo, valor positivo, o referencial é positivo no sentido de movimento, então o paraquedista move-se no sentido positivo. E vamos seguir aquela estratégia, vamos excluir. Ora, eu já vou excluir estes dois. Okay? Porque aqui o movimento é no sentido negativo. Depois, em relação aos outros, se é no intervalo de tempo de 0 para 30, eu vejo que nesta fase inicial a velocidade está a aumentar e aqui a velocidade permanece constante. Como o declive do gráfico das posições corresponde ao valor da velocidade, então tenho que ter um gráfico cujo declive primeiro aumente e depois permaneça constante. Então, aqui é que está a aumentar o declive, certo? Porque aqui o declive está a diminuir. Portanto, excluindo todos, então ficamos ali com a opção B. Depois diz-me, qual das opções pode representar a velocidade do paraquedista e a força resultante no instante 35? Ora, vamos ao instante 35. No instante 35, será alguns aqui, se vocês repararem, neste momento o movimento já será retardado. Quando o movimento é retardado, a força resultante tem sentido oposto ao do movimento. Okay? Não é uniformemente retardado, é retardado apenas, ou retardado não uniformemente. Bem, neste caso em particular, como ele está sempre a descer, onde eu tenho a velocidade para cima, vamos já excluir. Por outro lado, sendo o movimento retardado, a força resultante tem o sentido oposto ao do movimento. Portanto, vou excluir. O módulo do trabalho da força de resistência do ar no intervalo de tempo de 20 para 30 é cerca de 5 vezes superior ao que é realizado pela resistência do ar no intervalo de 50 para 60. Comprova a veracidade da afirmação e explicita o seu raciocínio. Então temos 20, 30, 50, 60. Vou marcar. 20, 30 é aqui. 50, 60 é aqui. Ora, se vocês repararem, estes são os intervalos em que a velocidade permanece constante. Quando a velocidade tem valor constante, chama-se velocidade terminal. Quando a velocidade é a velocidade terminal, a força resultante é igual a zero, o que significa que, durante este intervalo de tempo, a força de resistência do ar tem o mesmo módulo que o peso. Então, porquê é que as velocidades são diferentes? É porque no segundo caso o paraquedista já tem o paraquedas aberto, portanto a área de secção transversal é muito grande e com uma velocidade mais pequenita. A resistência do ar é suficientemente grande. Okay? Então, nós sabemos que neste intervalo de tempo nós vamos ter o paraquedista, temos o peso e temos a força de resistência do ar com o mesmo módulo. Então, o módulo do trabalho da força de resistência do ar será igual ao produto da intensidade da resistência do ar pela distância percorrida. Mas a distância percorrida corresponde à área do gráfico. Ok? Então vamos só escrever isso. Eu sei que, neste caso, a intensidade da força de resistência do ar é igual à intensidade do peso, portanto, será igual a m vezes g. Também sei que o trabalho da força de resistência do ar será igual à força de resistência do ar vezes a distância percorrida vezes o cosseno de 180 graus, uma vez que o paraquedista está a descer. Mas é que eu quero um módulo do trabalho da força do ar. Ora, se quero o módulo, aquele cosseno de 180 vai desaparecer, não é? O que significa que o módulo do trabalho da força de resistência do ar será igual à intensidade da força de resistência do ar vezes D. Okay? O cosseno de 180 é igual a menos 1, portanto vai desaparecer da expressão. O V, que é a distância percorrida, vai corresponder à área do gráfico. Ora, será esta área aqui. Já sabeis que não é igual à área é metros em metros quadrados, não é? Está relacionado com a área e temos esta área daqui. Portanto, o que significa que nesta primeira parte a distância percorrida aqui será igual a 10 vezes 50, ora 10 vezes 50 são 500 metros. Na segunda parte do gráfico a distância será de 10 vezes 10, portanto passa a ser igual a 100 metros. Então, vamos fazer as nossas contas. O trabalho da força de resistência do ar em módulo para um intervalo de tempo de 20 para 30
segundos a dividir pelo módulo do trabalho da força de resistência do ar para um intervalo de tempo de 50 para 60 segundos será igual à intensidade da força do ar vezes o valor que era 500, a dividir pela intensidade da força de resistência do ar pela distância que era de 100. Nós demonstramos acima que a força de resistência do ar em módulo apresenta o valor de mg. Este valor simplifica, ora 500 sobre 100, dá 5. Diz um corpo é abandonado num plano com uma dada inclinação alfa, de acordo com a figura 4, que não está à escala. Admite que o corpo pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo a partir do material. Já sabem, quando nós simplificamos o estudo ao modelo do centro de massa, a simplificação que nós fazemos é, só se estuda o movimento de translação, o corpo está-se a deslocar sem rolar, e desprezamos as variações de energia interna. Não interessa se ele está a aquecer ou se está a arrefecer. Okay? Agora diz-me assim, numa série de ensaios, um corpo de massa 189,2 grama foi abandonado de 5 posições diferentes. Admita que a resultante das forças que nele atuam é constante. Ora, se a força resultante é constante, significa que a aceleração é constante, significa que o movimento é uniformemente acelerado. Depois diz-me, na tabela estão registadas as distâncias D, percorridas pelo corpo sobre o plano inclinado e a energia cinética ao percorrer aquelas distâncias. Determina o módulo da aceleração. Ora, se a pergunta terminasse aqui, eu teria uma meia dúzia de cenários de resposta possível. Mas agora tenho instruções. As instruções que me dão são as seguintes. Na resposta, deduz uma expressão que mostra uma relação linear entre a energia cinética e a distância. Segundo requisito, apresenta a equação da reta do gráfico de ajuste da energia cinética em função da distância. Vamos ter que fazer aqui a regressão linear. Terceiro, calcula o valor solicitado com 3 algarismos significativos a partir da equação da reta. Portanto, claramente o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa será deduzir a expressão. Esta expressão é uma expressão que é deduzida num dos primeiros trabalhos práticos da física do 10º ano, que é do trabalho da força resultante com a energia cinética. Então, uma expressão que nós dizemos assim, trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, o que significa que a força resultante vezes a distância vezes o cosseno do ângulo é igual à energia cinética do fim menos a energia cinética inicial. Ora, aqui diz-me que o corpo é abandonado. Se o corpo é abandonado, a energia cinética inicial é igual a 0 porque não tem velocidade. E então vai ficar que a energia cinética final é igual à intensidade da força resultante vezes a distância. E o cosseno vai ser o cosseno de que ângulo? Então a ideia é a seguinte, quando o movimento é retilíneo, havendo força resultante, ela tem que ter a direção do movimento. Pode ter o mesmo sentido ou sentido oposto. O que é que eu estou a dizer com isto? Se o movimento for retilíneo, a força resultante só pode fazer ou 0 ou 180 graus. Porque se o ângulo for qualquer outro, o movimento não é retilíneo, é curvilíneo. Ora, neste caso o movimento é retilíneo, sabemos que ele parte de repouso e a velocidade está a aumentar, então o movimento será retilíneo e será uniformemente acelerado, logo a força resultante tem o sentido do movimento. Ora, já sei que aquele ângulo é o ângulo de 0 graus, então aqui, se este ângulo, o θ, é de 0 graus, o cosseno de θ é igual a 1, então fica que a energia cinética é igual à intensidade da força resultante vezes a distância. Nós sabemos que a força resultante é o produto da massa pela aceleração vezes a distância. Chama a atenção para um pormenor, com as unidades, ok? Temos a distância em milímetro, ou seja, vocês teriam que multiplicar todos aqueles valores que 10 levantado a menos 3, e tem aqui a energia cinética em milijoule, ok? Fazemos a mesma coisa, passamos para joule para menos 3. Sabendo nós agora o valor do declive que corresponde à força resultante, também podemos calcular a aceleração. Se a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, e a força resultante é o nosso declive, então significa que 0,1707 igual à massa, que era 0,1892, vezes a aceleração. Então a aceleração dá 0,3 algarismos significativos. 902 metro por segundo quadrado. Se nós não temos forças dissipativas, as forças dissipativas não são as não conservativas, atenção.
As forças dissipativas são as não conservativas que fazem dissipar energia, em particular o atrito. E aqui diz, não há dissipativas. Se não há dissipativas, então passamos a ter peso e temos para ali a reação normal. Se nós quiséssemos calcular aqui os módulos disto, então nós iríamos decompor o peso e passávamos a ter aqui o peso na direção normal, que nós vulgarmente chamamos de peso de y. Temos aqui a componente do peso na direção de movimento, que é o peso de x. Nós sabemos que se este ângulo é alfa, como este cá em baixo é de 90 graus, este é complementado de alfa, 90 menos alfa, então este volta a ser alfa. Okay? Então, este ângulo aqui é alfa, outra vez. Então nós sabemos que, para calcularmos, olha o objetivo, o seno de alfa é o cateto oposto deste ângulo, que é o P de x, ok? A dividir pela hipotenusa, que é o peso todo. Estamos de acordo? Então, se vocês repararem, uma vez que o seno de alfa é igual ao P de x sobre a hipotenusa, que é o peso, então significa que o seno de alfa, o P de x é a força resultante sobre o peso, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração sobre o m vezes o g, simplificamos as massas, então fica A sobre g, e calculei o valor do seno de alfa. Agora, imaginem que a onda está a progredir, ou seja, está a avançar no sentido positivo do eixo de x, portanto, está a avançar da nossa esquerda para a nossa direita. E a pergunta é, sendo este um instante inicial, quando a onda, imaginem, esta parte a avançar para aqui, esta parte a avançar para ali, e assim sucessivamente. Quando a onda avançar para a nossa direita, o que é que vai acontecer à boia? Fácil. A boia está aqui. Quando esta parte avançar para aqui, a boia vai descer. Certo? E quando esta parte avançar ainda mais, a boia vai subir. Portanto, a boia, a partir desta posição, vai começar a descer. Ela está na posição 0 e vai começar a descer, quando a onda avançar para a direita. Portanto, se a boia está na posição 0, estes gráficos estão obviamente errados, e se ao longo do tempo ela vai iniciar a descida, este gráfico está errado. Portanto, gráfico A. Muitos satélites movimentam-se em órbitas aproximadamente circulares, e estão equipados com painéis fotovoltaicos que produzem a energia necessária para o seu funcionamento. Um satélite geoestacionário possui painéis fotovoltaicos de área de 6 metros quadrados. Considere que a radiância é de 1,25 kW por cada metro quadrado e ao fim de uma órbita a energia elétrica produzida é de 22 kWh. O rendimento médio dos painéis será, ora muito bem, vamos chamar a coisa pelos nomes. A energia que é produzida pelos painéis, isto é energia útil. Okay? Já a energia que é fornecida ao painel será igual à potência vezes o intervalo de tempo. A potência é igual à irradiância vezes a área vezes o intervalo de tempo. E não vamos complicar isto. Se nós temos a energia em kWh, vamos manter o kWh. Basta que eu tenha a potência em kW e o intervalo de tempo em horas. Então, a irradiância é de 1,25 kW. Vou multiplicar pela área, que são 6 metros quadrados, e como o satélite é geoestacionário, então tem um período de 24 horas, ou seja, são cerca de 180 kWh. Isto é a energia fornecida. Ora, nós sabemos que o rendimento é igual à energia útil sobre a energia fornecida vezes 100, portanto teremos 22 sobre 180 vezes 100. Dá cerca de 12%. Se nós pegarmos naquela expressão em que dizemos que a força gravítica é uma força centrípeta, nós daqui conseguimos deduzir 3 expressões, recordam-se? Conseguimos deduzir uma para o período, conseguimos deduzir uma para o raio orbital e conseguimos deduzir uma para a velocidade. Ora, nós vamos poder simplificar tudo e nós vamos ter uma grande raiz quadrada, e aqui temos G, a massa da Terra. Nós sabemos que o raio da órbita do A é 4 vezes o de B, vamos pôr 4RB, e fica G, massa da Terra sobre RB. Vamos processar as simplificações, a constante com a constante, a massa da Terra e o raio de B, e portanto ficará, já de forma simplificada, a raiz quadrada de 1/4, portanto isto fica
o meio. O que significa que se a velocidade do A, se a velocidade do B é igual a 1/2, então a velocidade do A é metade da velocidade do B. Okay? Então significa que a velocidade do A será 2 vezes menor que a velocidade do B. Então nós já sabemos que quando o ângulo de incidência é de 0 graus, não há desvio em relação à normal, e portanto nós temos isto. Um raio aqui a incidir, parte dos fotões volta para trás, a outra parte entra no vidro, não sofre desvio porque o ângulo é de 0 graus, e aqui passamos a ter uma refração, porque quando a luz sai do vidro para o ar, aumenta o valor da velocidade, por isso afasta-se da normal. Chama a atenção que aquele tracejado que lá está, obviamente, não é a direção normal, porque normal significa perpendicular à separação dos dois materiais. Portanto, eu vou desenhar aqui a linha normal. A linha normal é perpendicular aqui há duas para a separação dos dois materiais, é que será a linha normal. Agora vamos a contas. Se aquele ângulo lá de cima é 30, uma vez que este é um ângulo reto é de 90, então significa que este ângulo aqui há de ser de 60 graus. Estamos de acordo? Mas também sei que este ângulo aqui, nós temos aqui a linha normal, é de 90. Então significa que o ângulo de incidência é 30 graus. Okay? Depois ainda sei outra coisa, é que estes dois ângulos, este com este, são verticalmente opostos, portanto são ângulos que têm o mesmo valor, o que significa que este ângulo aqui também é 30 graus. O que significa que o ângulo de refração, que é este ângulo todo, daqui até ali, há de ser o 30 com o 23, que será de 53 graus. A potência do feixe de luz incidente na superfície de separação do ar para o vidro é qualquer coisa em relação à potência da luz que é refletida na superfície. Ora, a potência tem a ver com a energia. Quando a luz incide no vidro, ela vai se dividir. Uma parte é refletida, uma parte é absorvida e a outra parte vai passar para o vidro. O que significa que a que é refletida, obviamente, tem menos potência do que aquela que incide. Certo? A incide é toda. O que significa, então, que a potência que incide é superior à que é refletida. Portanto, se é superior, onde diz igual, já vou simplificar. E agora, a velocidade do feixe de luz incidente e da luz refletida, os dois feixes propagam-se no ar. Se propagam no ar é o mesmo meio de propagação, se é o mesmo meio de propagação é a mesma velocidade. Okay? Portanto, se é a mesma velocidade, velocidades iguais. De acordo? Determina o comprimento de onda da luz no laser no vidro. Então, vamos ter que usar aqui a lei de Snell, mas temos que usar aquelas relações trigonométricas. E dizemos assim, lei de Snell-Descartes. Vamos dar mérito aos dois senhores. Então vai ficar N1 seno do θ1 igual ao N2 vezes o seno do θ2. Vou considerar que o meio 1 é o vidro, o meio 2 é o ar. Estou a falar aqui desta incidência. Então, o N1 é o do vidro, então vou fazer C sobre a frequência vezes o comprimento de onda no vidro, vezes o seno do ângulo de incidência, que é 30 graus, é igual ao N2, que é o do ar, que é igual a 1, vezes o seno do ângulo de refração, que é o seno de 53 graus. E daqui retiro que o comprimento de onda no vidro vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 8, que é o valor de seno, vezes o seno de 30 graus, a dividir pelo valor do seno de 50 graus, e o valor da frequência, que é 4,74, vezes 10 elevado a 14. Portanto, podem-me dar o valor, por favor? 3,96 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Se pedirem nanómetro, o nanómetro tem que ter a potência de base 10 com o expoente menos 9, daria 396, expoente menos 9 metros, são 396 nanómetros. Na figura está esquematizado um circuito elétrico com os seguintes componentes. Uma pilha de força eletromotriz de 9 volts, resistência interna 1,5 ohm. 3 componentes puramente resistivos, resistências 1, 2 e 3, com a mesma resistência elétrica. Um amperímetro ideal e um interruptor. Portanto, um amperímetro ideal não tem resistência interna, portanto comporta-se como sendo um fio. Qual a diferença de potencial elétrica entre os pontos P e Q quando o indutor está aberto? Ora, imaginem que vocês ligam um voltímetro aqui e ali. Portanto, de acordo com aquilo que vocês aprenderam,
a diferença potencial entre dois pontos é igual à soma das diferenças de potencial de todos os componentes entre esses dois pontos. Portanto, a diferença potencial entre os pontos P e Q é igual à soma da diferença potencial da fonte mais a diferença potencial da resistência R2. Então nós pensamos assim, a diferença potencial da fonte, o da fonte, é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Mas diz-me ali que o interruptor está aberto. Como este interruptor está no circuito principal, abrindo este interruptor, desligo todo o circuito. Ora, não temos corrente. Como a corrente aqui é zero, então a diferença potencial da pilha passa a ser igual à força eletromotriz. Por outro lado, a diferença potencial na resistência R2 é igual ao valor da resistência R2 vezes a corrente. Mas a corrente não existe. Então significa que este valor é zero. Uma vez que a diferença potencial de P até Q é igual à soma da diferença potencial da fonte mais da resistência R2, se a da resistência R2 é igual a zero, então fica-me só a diferença potencial da fonte, que é igual à força eletromotriz. Então significa que a diferença potencial aqui há de ser igual a 9 volts. O R2 é igual a R3. E sei que a diferença potencial 2 é igual à diferença potencial 3, porque elas estão ligadas em paralelo. Então, como a diferença potencial de uma resistência é igual à resistência vezes a corrente, eu daqui vou tirar que R2 vezes a corrente que passa em 2 é igual ao R3 vezes a corrente que passa em 3. Estamos de acordo? Então, como as resistências têm o mesmo valor, então a corrente 2 é igual à corrente 3. Ora, se a corrente que passa em 3 é a corrente 0,25, então a corrente que passa em 2 também é 0,25. Ora, se a corrente aqui e aqui é de 0,25 ampere, de acordo com a relação do paralelo, a corrente no circuito principal, ou no ramo principal, será igual à soma da corrente em cada um dos ramos secundários. Portanto, a corrente que sai aqui da fonte é de 0,50 ampere. Ora, a diferença potencial da fonte há de ser igual à força eletromotriz menos o R vezes o I. A força eletromotriz é 9, o R era de 1,5 vezes 0,5. Ora, 1,5 vezes 0,5 dá 0,75, 9 menos 0,75 dá 8,25. Então, esta é a diferença potencial da fonte. E agora vou calcular a potência útil da fonte. Porque a fonte vai produzir uma potência maior que tem que ver com toda a energia que ela está a converter em energia elétrica. Mas alguma dessa energia é dissipada dentro da própria fonte. Qual é a potência útil da fonte? A potência útil da fonte vai ser igual à potência total das resistências 1, 2 e 3. Que neste caso será igual ao U da fonte vezes a corrente. O U da fonte é igual a 8,25 vezes a corrente, que é igual a 0,5. Portanto, isto está a 4,125 watts. Compara a energia dos eletrões de valência mais energéticos do átomo de carbono com a energia dos eletrões de valência mais energéticos do átomo de oxigênio. Então, a energia de ionização é a energia mínima necessária que nós temos que fornecer a um átomo no estado gasoso para lhe removermos elétrões. Então, se eu representar aquele gráfico em que representamos a energia potencial em função da distância ao núcleo, ali a energia é zero, e nós dizemos assim, bem, se eu tiver um eletrão num dado nível, eu forneço-lhe energia, e a energia mínima necessária para que o eletrão abandone o átomo chama-se energia de ionização. Ora, nós sabemos que a energia de ionização do oxigênio é superior à do carbono. Então, a energia que eu tenho que fornecer aos eletrões mais energéticos do oxigênio para que eles abandonem o átomo, fiquem em repouso, portanto com uma energia total de zero, é maior que aquela que eu tenho que fornecer à do carbono. O que significa que os eletrões do oxigênio, se têm mais energia de ionização, têm à partida uma energia mais negativa. De acordo? Então, vamos por aí. Então nós sabemos que a energia de ionização dos eletrões, no caso do oxigênio, será maior do que a energia de ionização dos eletrões, no caso do carbono. Eletrões mais energéticos. Este é o primeiro aspecto. Podemos explicar com base na posição da tabela periódica, porque a energia de ionização aumenta ao longo de um período com aumento do número atómico, ou também podemos dizer que, devido à maior carga nuclear do oxigênio, os eletrões de valência estão em média mais atraídos pelo núcleo e por isso é necessária maior energia para os remover. Por outro lado, nós sabemos que
quanto maior for a energia de ionização, mais negativa será a energia inicial do eletrão. Porque a energia de ionização é que eu forneço para o eletrão ficar com uma energia de zero. Correto? Então, se nós temos maior energia de ionização, significa que temos menor energia do eletrão. Neste caso, nós vamos comparar a energia dos eletrões do átomo de carbono com os do átomo de oxigênio. Ora, se o oxigênio tem mais energia de ionização, então a energia dos eletrões no carbono será maior do que a energia dos eletrões no caso do oxigênio. Vocês têm no átomo de hidrogênio, temos o estado fundamental que é o nível 1, depois há um grande salto para o nível 2, depois um salto menor para o nível 3, menor para o nível 4 e assim sucessivamente. Então, aqui diz-me que as transições de menor energia para o nível 2, e estamos a falar do espectro de emissão, portanto estamos a falar de desexcitações, a de menor energia para o nível 2 tem que vir necessariamente de 3 para 2. Se é uma desexcitação, poderia ser de 4 para 2, 5 para 2, portanto. Estamos a falar desta transição aqui, de 3 para 2, portanto, este valor corresponde a este, e temos a transição de 4 para 3, que corresponde a este valor. O que significa que a transição de 3 para 2 é igual a 1,9, não, é este valor. De 4 para 3 é 1,9, não, 4 para 3 será 1,1. De 4 para 2 será a soma destes dois valores. Ora, 3 mais 1,1 dá 4,1 expoente menos a 9, está correto? E de 3 para 1, ora, de 3 para 1 nós nem sequer temos informação suficiente. A energia libertada, quando ocorre a combustão de 50 gramas de metano, é 2.500 kJ. Temos as energias de ligação e vamos calcular a energia da ligação na molécula do O2. Portanto, nós vamos ter que fazer aqui um balanço energético e dizemos que a variação da entalpia numa reação é igual à energia das ligações dos reagentes menos a energia das ligações dos produtos de reação. Okay? Então, neste caso em particular, vai ficar que o ΔH, nós temos nos reagentes 4 vezes a ligação CH, temos 2 vezes a ligação O-O, temos 2 vezes a ligação C-O. Porquê que é 2 vezes? Porque cada molécula tem 2 ligações duplas, não é? E depois ainda vamos ter, o erro geralmente está aqui, 4 vezes a ligação OH. Não se esqueçam que vocês aqui têm que contar ligações, não têm que contar moléculas. Okay? E portanto, se cada molécula de água tem 2 ligações, então 2 moléculas de água vão ter 4 ligações a OH. Ora, só que eu para calcular o meu target neste exercício, esta energia de ligação, eu tenho que ter os outros valores todos. Não tenho o valor ΔH, mas posso calcular. Porquê? Porque se nós temos 50 gramas de metano, eu posso calcular a quantidade de metano. A quantidade de CH4 será igual à massa sobre a massa molar. A massa são 50,0. A massa molar de metano é o 16,05. 3,115 mol. E agora eu posso fazer uma proporção direta. Como o coeficiente que cá está é 1, então eu vou dizer o seguinte. Quando ocorre a combustão de 3,115 mol de CH4, a energia que é posta em jogo, que é libertada, é uma energia de 2.500 kJ. Então, para 1 mol de CH4, a energia que será libertada será de X. Portanto, 2.500 a dividir por este valor, isto dá 8,025 expoente 2, portanto dá 810,5 kJ. Mas não se esqueçam que a energia está a ser libertada. O ΔH é antecedido por um sinal positivo ou negativo consoante a reação endo ou exotérmica. Uma vez que a reação é exotérmica, então ΔH tem valor negativo. Então, o resultado ficaria menos 802,5 é igual a 4 vezes 414 mais 2 vezes a energia de ligação O-O menos 2 vezes 799 mais 4 vezes 460. E daqui calculamos a energia da ligação O-O
489,75, cerca de 490 kJ por mol. O número de mols total dentro de cada recipiente tem que ser o mesmo. Okay? Se é o mesmo volume, nas mesmas condições, por exemplo, temperatura, temos que ter mesmas mols. Imaginem que tem 100 mols de gás em cada um dos recipientes. Então vou ter 100 mols de hélio, 100 mols de dióxido de carbono, 100 mols de O2 e vou ter 100 na soma das mols de N2 com O2. 50-50, 80-20, 90-10, o que seja. Okay? Agora diz-me assim, o número total de átomos será igual a... Vamos lá fazer as nossas contas. O número total de átomos que existem em 1 será igual à quantidade total vezes a constante Avogadro vezes 2. Mas vezes 2 porquê? Porque cada uma daquelas moléculas que lá está só tem 2 átomos. Sim, mas para lá, mas nós temos azoto e temos oxigênio, pois. Mas uma vez que o azoto e o oxigênio, tudo somado dá uma quantidade N, então eu teria N sobre 2 de azoto vezes a constante Avogadro vezes 2 e N sobre 2 de oxigênio, por exemplo. Ok? Acaba por ser a mesma coisa. Aqui não há dúvida, no N2. O N2 será igual ao N vezes a constante Avogadro vezes 2. O que existe em 3 é igual à quantidade vezes a constante Avogadro vezes 3. Porque o CO2 tem 3 átomos. E aqui, o número de átomos que existe no tubo 4 será igual ao número de mols vezes a constante Avogadro vezes 1, porque é uma substância atómica. Portanto, onde é que nós temos exatamente o mesmo número de átomos? Nos recipientes 1 e recipiente 2. Se nós temos as mesmas quantidades, a massa é maior onde for maior a massa molar. Objetivamente, a massa molar de dióxido de carbono é maior de todas. Depois a segunda maior é do oxigênio, que é 32, o dióxido de carbono é de 44 gramas por mol. E a menor é do azoto. Portanto, uma vez que aqui só temos o gás de massa intermédia, aqui vamos ter uma mistura de um gás de menor massa molar e o que tem a massa molar intermédia, este vai acabar por ser o gás mais leve em termos de mistura. Ok? Então, vamos imaginar outra vez, temos 10 mol de cada. Então vamos ter aqui a massa 10 vezes 44, aqui vamos ter 10 vezes 32, e aqui teria 5 vezes 28 e 5 vezes 32. Portanto, acaba por ter menos massa em 1. Portanto, o gás que existe dentro do tubo 1 é de menor massa, o tubo 3 é o que tem maior massa, portanto será o menor que 2 e o 2 menor que 3, portanto será a opção B. O menos 1 aqui do cloro, o de chumbo é de mais 2, menos 2 do oxigênio de chumbo é de mais 4, portanto passa de 2 para 4, é uma variação de mais 2. Vamos construir uma série eletroquímica. Ora, ao construirmos uma série eletroquímica, vamos pôr aqui o poder oxidante e aqui o poder redutor. E eu sei, os oxidantes são os cationes e os redutores são os metais. O oxidante que eu tenho é o Pb2+. Pb2+. E sei que só ocorre reação com a placa de zinco, mas não ocorre reação com a placa de cobre. Então significa que o cobre é um mau redutor e o zinco é um bom redutor. Agora a ideia é, nós já sabemos quanto mais forte é o poder redutor, menor é o poder do oxidante conjugado e vice-versa. Portanto, agora vou acabar por preencher isto. Ora, teria aqui o chumbo, aqui seria o CO2+, e aqui seria o zinco 2+. Então, a partir daqui sei que o poder redutor do chumbo é inferior ao do cobre. Não. De acordo com a minha série eletroquímica, tem um poder redutor superior. O poder redutor do zinco é inferior ao do chumbo. Não. O zinco é o que tem o melhor poder redutor. O poder oxidante do cátion de zinco é inferior ao poder oxidante do cátion de cobre. Verdade. Ok? E, para concluir, o poder oxidante do cátion de chumbo é inferior ao poder oxidante do cátion de zinco. Não, é um poder oxidante superior. E está resolvida a prova